Olá, pessoal. Vamos resolver uma questão onde tem como objetivo encontrar a raiz de uma função utilizando o método de Newton com um erro inferior a 10 a menos 3, tá certo? Bom, a questão diz que só tem uma raiz, né? A raiz única. Então, nós vamos fazer o seguinte: colocar aqui solução e pensar da seguinte maneira: para eu encontrar a raiz de uma função, utilizando o método de Newton, nós sabemos que se nós tivermos x de índice n mais 1, ele vai ser igual ao seu antecessor xn menos f de xn sobre f' de xn, tá certo? Então, primeiro preciso encontrar um determinado valor xn para eu começar, tá certo? Então, olha só. Vamos fazer usar a seguinte informação. Eu preciso da derivada da função f. Eu sei que f é x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 10. Então, a sua derivada vai ser 3x ao quadrado mais a derivada de 4x quadrado é 8x e a derivada de menos 10 é 0. Então, a gente não precisa colocar, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou atribuir alguns valores para x para ver se eu consigo encontrar um intervalo no qual encontra-se o zero dessa função. Então, do mesmo jeito que a gente faz no ensino médio, se eu pegar x igual a zero, eu vou encontrar quem é a sua imagem. Quando x for zero, eu venho aqui na função, ó, 0 ao cubo dá 0, mais 4 vezes 0 ao quadrado é 0. E 0 menos 10 é menos 10, então y vai ser igual a menos 10. Então, quando x assume o valor 0, y é igual a menos 10. Vou pegar o próximo, x igual a 1. Quando x for 1, jogando aqui na minha função, eu vou ter 1 ao cubo é 1, mais 4 vezes 1 ao quadrado é 4. 1 mais 4 é 5, e 5 menos 10 é menos 5. Então, quando x for 1, ele vai ter imagem menos 5. Se eu colocar num gráfico, a gente vai ter o seguinte: eixo x, eixo y, origem. Quando x é 0, a sua imagem é menos 10, então é um ponto sobre o eixo y. Quando x for 1, a sua imagem é menos 5. Então, o que a gente pode ver é que a função ela está crescendo. Então, vamos ver o que acontece quando eu pego um valor maior do que 1. X igual a 2. Quando x for 2, eu venho aqui na função, eu vou ter 2 ao cubo é 8, mais 4 vezes 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4, 16, 16 mais 8, 24, menos 10, 14, positivo. Então, y igual a 14. Então, quando x assume o valor 2, y está assumindo o valor 14. 14 é a imagem de 2. Então, eu estou tendo a seguinte correspondência. Pontinho aqui. Então, a minha função, olha só, ela subiu, subiu, passou pelo eixo x até eu chegar em 14. Então, esse ponto aqui é a minha raiz. É isso que eu estou buscando. Então, eu sei que a minha raiz está dentro do intervalo entre 1 e 2, tá certo? Então, se eu chamar a minha raiz de R, eu vou dizer que R pertence ao intervalo 1 e 2, tá bom? Então, isso daqui já serve para a gente começar a resolver a nossa questão. Vamos fazer o seguinte: vou reescrever as funções, tanto a f de x quanto a f'. Então, aqui, ó, f de x igual a x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 10, e a sua derivada, que é 3x ao quadrado, mais 8x, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um valor de x, que eu vou chamar de x0, que pertença a esse intervalo, tá bom? Então, x0, eu vou pegar o valor, por exemplo, 1,2. É o valor 1,2, o número 1,2, tá certo? Não é o intervalo 1,2. Porque o número 1,2 pertence a este intervalo, tá bom? Então, partindo de x0, eu já posso calcular o x1. Então, x1, ele vai ser igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0.
Então, x1 vai ser igual. x0 é 1,2, que a gente acabou de atribuir. Esse valor pode ser aleatório, poderia ser 1,3, 1,5, tá certo? Eu escolhi 1,2. Então, x1 vai ser igual a 1,2 menos f de 1,2 sobre f' de 1,2, tá bom? Substituindo nas funções, x1 vai ficar igual a 1,2 menos... Vou abrir aqui um colchete para a gente não se confundir nos cálculos. Aonde tiver x na minha função, eu coloco 1,2. Então, 1,2 ao cubo mais 4 vezes 1,2 ao quadrado menos 10 sobre... Agora, na derivada. 3 vezes 1,2 ao quadrado mais 8 vezes 1,2. Resolvendo todas essas continhas, nós vamos ter que x1 vai ser igual a 1,38046, arredondando aqui a quinta casa, tá bom? A questão pede um erro inferior a 10 elevado a menos 3. Então, vamos buscar o erro. O erro, que vai ser epsilon, igual ao módulo de x1 menos x0 sobre x1. Então, epsilon vai ser dado por x1, que a gente acabou de encontrar, 1,38046, menos x0, que é 1,2, sobre 1,38046. Resolvendo todas essas continhas, nós teremos que epsilon vai ser igual a 0,13072, que é bem maior do que 10 elevado a menos 3. Então, se isso daqui é maior do que 10 elevado a menos 3, nós temos que continuar o procedimento, tá certo? Então, se nós trabalhamos agora com x1, a gente vai procurar um x2, ver se ele consegue um erro inferior a 10 a menos 3. Então, vamos lá. Vou reescrever aqui as nossas funções, só para ficar fácil de visualizar. Então, f de x igual a x ao cubo, mais 4x quadrado menos 10... E f' de x igual a 3x ao quadrado mais 8x, tá bom? E o nosso x1, que a gente acabou de encontrar, 1,38046. Só porque a gente vai usar todas essas informações, tá certo? Bom, para encontrar x2, então, eu tenho que fazer x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Então, x2 vai ser dado por x1, que é 1,38046, menos esse valor na função f de 1,38046 sobre a derivada de 1,38046. Então, x2 vai ser dado por 1,38046 menos... Vou abrir aqui o nosso colchete, olha, só para a gente não se atrapalhar. X ao cubo, então, 1,38046 ao cubo, mais 4 vezes 1,38046 ao quadrado, menos 10, sobre 1,38046 ao quadrado multiplicado por 3, mais 8 vezes 1,38046. Resolvendo todas essas continhas, nós teremos, então, que o nosso x2, ele vai dar 1,36534. Tá aqui o nosso x2, tá bom? Então, agora a gente vem e observa o quê? O erro. Vamos ver se o erro vai ser inferior a 10 elevado a menos 3. Então, o erro, epsilon, vai ser igual a x2 menos x1 sobre x2. Então, o erro vai ser igual ao módulo de 1,36534, que é o valor que eu acabei de encontrar,
menos o nosso x1 que tá aqui, 1,38046, dividido por 1,36534, que é o nosso x2. Resolvendo todas essas continhas, nós teremos que o erro vai ser 0,01107, que ainda é maior do que 10 a menos 3. Então, não está resolvendo ainda nosso problema. Nós queremos um erro inferior a isso daqui. Então, nós vamos calcular o x3. Vou vir para cá, subir mais um pouquinho. x3 vai ser igual a x2 menos f de x2 sobre f' de x2. Então, x3 vai ser igual a x2, que é o valor que a gente acabou de encontrar, 1,36534, menos x2 na função 1,36534 ao cubo, mais 4 vezes 1,36534 ao quadrado menos 10, sobre 3 vezes 1,36534 ao quadrado, mais 8 vezes 1,36534. E agora é só efetuar essa continha. Jogando na calculadora, a gente vai encontrar o valor de x3 igual a 1,36523. Uma diferença pequena se a gente comparar com o nosso x2, né? Pode ver que a diferença é bem pequenininha, mas quem sabe ele resolva o nosso problema. Para a gente saber se resolve o problema, nós vamos avaliar o erro. Epsilon vai ser igual a x3 menos x2 sobre x3. Então, epsilon vai ser igual a 1,36523, que eu acabei de achar, menos o meu anterior, 1,36534, dividido pelo x3 que eu acabei de achar, 1,36523, tá bom? Resolvendo essa continha, nós vamos ter o nosso epsilon igual a 0,0000806. Olha só, eu só fui ter uma diferença de valor zero na quinta casa após a vírgula. Então, isso aqui, nitidamente, é menor do que 10 a menos 3. Não é verdade? Porque 10 a menos 3 seria 001. Então, isso daqui já foi realmente menor. Então, olha só. Se eu fosse colocar numa tabelinha todos os meus valores, eu teria isso aqui. Eu teria, os meus xi foram x0 igual a 1,2, não foi analisado ainda o erro. x1 igual a 1,38046, com erro superior a 10 a menos 3. x2, 1,36534, com erro superior a 10 a menos 3. E o nosso x3, 1,36523, que conseguiu ser inferior a 10 a menos 3. Então, esse aqui é o nosso valor procurado, tá certo? Então, este é o valor que mais se aproxima do zero da nossa função. Se nós olharmos como ele tem 4 casas somente compostas por zero, então, o nosso erro está muito perto de zero, tá bom? Então, se você pegasse alguma outra função que tivesse mais de uma raiz, você teria que fazer todo esse processo para os outros intervalos também que você detectasse que tem raiz, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado e se tiver mais alguma dúvida, pode postar no fórum. Até mais!